Fala, meus amigos, vamos aqui à análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 26 de novembro, dia que vai ter jogo do Botafogo e Palmeiras, um jogo muito importante. Não tem nada a ver com análise, mas é um jogo importante aí do ano. Quem é botafoguense, quem é palmeirense, ou tá torcendo contra aí, ou tá torcendo a favor de um dos lados, comenta aí a respeito. Mas enfim, eu vou falar mais aqui dessa alta de hoje do Ibovespa, nesse momento com alta de 0,69%, vou falar de diversos ativos, incluindo PETR4 e Vale 3, que ontem eu pulei, já peço desculpas de imediato, porque sem querer eu pulei aqui, porque já inclusive tinha citado, né, o Petro e o Vale, são ativos fixos aqui da análise de fechamento pregão, e infelizmente aqui eu pulei aqui na hora de falar, depois do dólar eu passei para os ativos que tinha recomendado a operação no pregão de ontem. Mas vamos lá, vamos aqui ao que interessa. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento e comentar aqui embaixo qual ativo que você quer que seja analisado na próxima análise de fechamento do pregão. Vamos lá. Começando pelo Ibovespa aqui, dia de alta para o índice, pode alterar um pouco essa variação aqui, agora às 18h03. Então, enfim, tá, daqui uns 5, 7 minutos já deve ter concluído totalmente aqui o leilão de fechamento das ações. Mas temos uma boa alta, a expectativa que eu comentei ontem na análise de fechamento do pregão do próximo candle, que ser um candle mais positivo, que acontece em média, confirmou, conseguiu fechar aí acima da linha de resistência. O que seria mais negativo para o pregão seguinte é o quê? Isso aqui acontecer, ó. Se acontece algo nesse sentido aqui, seria realmente muito ruim, porque bate lá, fecha acima de nível de resistência e volta para baixo logo na sequência, com algum candle de força por parte dos vendedores, seria muito ruim. E o pior, fechar abaixo da média móvel. Mas, enfim, temos um viés de alta, um fechamento acima de um candle que fez ali um pivô de baixa, isso é algo também positivo. A confirmação extra aqui, aumentando a probabilidade de ter algo para cima, vem pela superação da máxima desse dia, que está aqui em 130.360 pontos, e a confirmação ainda mais relevante de mudança de tendência do índice é no rompimento aqui dessa máxima dos 131.319 pontos, quebrando a estrutura de baixo do gráfico diário. Seguindo para a gente falar dos futuros, mini índice, no gráfico de 60 minutos, olha lá, abriu lá embaixo, pô, se gerar sinal de baixa aqui abaixo do patamar, beleza, venda, mas não fez isso, aí vai lá e volta para cima. Se gerar sinal de alta já acima desse patamar, olha as sombras inferiores, bate, gera sinalização para cima, olha outra sombra batendo aqui, que significa dizer que lá num prazo menor, num gráfico de 10 ou 5 minutos, tem sinalização de fundo nessa região. Então, gerou sinal de alta, favorecendo mais a operação de compra no dia. E olhando para o próximo pregão, isso aqui já é um processo meio de lateralização e correção dessa subida aqui. Então, abriu subindo, eu focaria em compra acima de um patamar ali de 130.900 pontos, arredondando, 890, 900 pontos. Fundo ascendente acima desse patamar. Abriu caindo, para venda eu ficaria um pouco mais restritivo, olharia um pouquinho mais para venda, desde que seja topo descendente, preferencialmente abaixo da região aqui. Vou até colocar num prazo menor, para falar uma região mais exata, é isso aqui, ó. Essa região aqui que é a região mais significativa, é uma região mais significativa aqui de fundos anteriores, de topo anterior. Então abriu caindo e passou a proporcionar sinalizações de baixa já abaixo dessa região aqui, pelo menos dos 130.530 pontos, ok, daria para se trabalhar um pouquinho mais na venda. E compra, preferencialmente acima lá dos 890, 900 pontos, até aceitava ali um pouquinho acima dos 800, para buscar operações de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, visto que a gente está dentro de um movimento de alta no gráfico diário. Então, enquanto se mantiver isso, foca mais em vendas. Abriu caindo aqui, gerando pivô de baixa no gráfico de 10 minutos, vai apoiar muito mais a operação de venda abaixo dessa região que eu acabei de mencionar. Seguindo para a gente falar aqui do dólar, o dólar está naquele processo bem lateral que já venho mencionando, seja no radar da semana, que inclusive ficou disponível aqui hoje no canal às 8 horas da manhã, eu gravei isso na sexta-feira à noite, esse radar da semana, falando do cenário do dólar como um todo, uma expectativa mais lateral, isso já é a segunda semana que eu menciono isso, e continua nessa expectativa, só que se sustentando em cima da média. Isso é um indício de quê? Que ainda existe uma chance maior de fazer isso aqui para cima. Enquanto não gerar nada relevante para baixo, está acima da média, a tendência de prazo maior é de alta, então a expectativa é mais positiva para cima. Logo, vamos dar uma olhada no intraday para olhar para as operações para o próximo pregão. Ó, que beleza. Ó. Aqui,
é algo que eu tinha até também comentado ontem, assim, de chegar no nível de resistência, dependendo da forma como bater aqui, gerar sinal de baixa, foca um pouquinho mais em venda. Aqui é a mesma coisa, se veio aqui para baixo, chegando nessa região de suporte aqui, bate aqui nessa região, gera alguma sinalização de alta, dá para se tentar pegar algo para ficar aqui entre essa região de suporte e essa região aqui de resistência, tentando ficar aqui dentro dessa congestão. É que enfim, para operar dentro desse patamar, mais interessante em termos de relações que eu estou, né? Venda mais aqui próximo e compra aqui mais próximo da região de suporte que eu tinha comentado mais aqui assim, ó, ontem, na faixa ali dos 5.796 por aí. Que até para venda seria mais interessante venda abaixo desse patamar e continua dessa forma. Abaixo dessa região 796 seria mais interessante para venda de tendência, né? De estratégia de tendência, topo descendente ou pivô de baixa. E para compra, mais interessante em termos de estratégia de tendência, acima dos 824, dá até para aceitar ali 822. Acima dessa região aqui, abre subindo e passa a proporcionar sinalização de alta de fundo ascendente ou de pivô de alta aí para o dólar. Seguindo para a gente falar aqui de PETR4 no pregão de hoje, gerou, ontem ela já tinha gerado um candle ali de possível reversão do movimento, né, de subida, em cima de zona de resistência, que é a região de resistência da sua máxima histórica, que está lá em 39,96, então resistência na faixa dos 39,60 a 39,96. A ação hoje quebra uma sequência ali das últimas mínimas ascendentes, e isso é uma sinalização de poder ter um movimento para baixo. Ela fez isso aqui para trás e na sequência abriu esse gap de alta. Então pode fazer a mesma coisa no próximo pregão, mas tem algo aqui que já aponta para isso? Por enquanto não, deixa eu dar uma olhada no gráfico 120 minutos. O ponto positivo é que essa sinalização de baixa, eu comparando aqui esse movimento de subida do 120 com esse movimento de baixa, por enquanto esse movimento está muito mais fraco aqui em vermelho do que foi esse aqui, esse movimento em azul, em termos de inclinação do movimento. Então, pode sim chegar aqui a abrir o próximo pregão gerando a sinalização de alta na primeira, segunda hora de pregão aqui e depois gerar uma nova máxima que aumenta a probabilidade de ter algo para cima, apoiando mais operação de compra até de day trade na PTR4. Por outro lado, se perder a mínima do pregão de hoje, que está localizada aqui em 39,06, vai reforçar a expectativa de se ter um processo de correção que seria algo natural, considerando que daqui dessa mínima, lá do dia 5/11, até aqui ela subiu aí na faixa de 3,86% sem muita correção. Então, em termos de operação de compra de swing trade, seria mais interessante ter alguma correção testando níveis de suportes importantes, como essa região de gap, topo anterior, e também esse topo aqui para trás, que é uma região mais por volta ali dos R$ 39,37 até um patamar de R$ 37,91. Então, fundo ascendente acima dessa região, interessante para compra, ou lateralização no gráfico diário com pivô de alta, também interessante para compra, porque pivô de alta que a gente está falando de nova máxima histórica, basicamente. Seguindo para a gente falar da Vale 3, terminou o pregão de hoje com um topaço aqui, uma queda de 1,27%. Lembrando, qual o cenário da Vale 3? Tendência de baixa. É o cenário gráfico dessa ação de tendência de baixa. Qual a característica dentro da tendência de baixa? Que o movimento de subida seja mais difícil, mais travado, que não vá muito longe. Quem assistiu às últimas áreas de fechamento já deve ter visto eu falar sobre isso. Mas é isso, é a característica da tendência, então a gente não espera muito para cima. Bateu na primeira resistência na média e gerou um sinal de baixa. Então a informação que a gente tem é sinal de baixa a favor da tendência de baixa. Qual é o caminho mais provável? Dar continuidade ao seu movimento de baixa. Oscilação abaixo da mínima desse pregão amplia essa chance, confirma o sinal de baixa e amplia a probabilidade de buscar seus próximos suporte 56,84, depois na faixa de R$ 56,00, número redondo. Para reverter essa expectativa e criar uma chance maior de ter uma correção maior dessa queda aqui, a ação deveria superar, o preço deveria superar essa máxima aqui da segunda-feira, que ficou em R$ 58,56. Enquanto isso não acontecer, cenário mais baixista para a Vale 3, apoiando mais operação de venda. Para quem estava comprado aqui é um sinal de saída, aqui seria outro sinal de saída, e o último aqui, a perda desse fundo anterior. Seguindo para a gente falar, para quem está comprado no curto prazo, tá? Seguindo para a gente falar das posições que eu tenho em aberto aqui de swing trade, de compra, EQTL3 fechou em alta de 0,97%. Seguimos aí na posição comprada nesse ativo, já no próximo pregão já avaliando ali um possível reposicionamento de stop dessa operação. Vamos ver se ela consegue andar mais a favor desse movimento de subida.
O outro ativo também que a gente tem posicionado aqui, lembrando que qualquer mudança que eu fizer de stop, de objetivo, enfim, né, para essas operações, vocês vão receber aí no aplicativo DV Invest uma notificação lá e informando o novo ponto de stop. Brasil Foods fechou mal, queda de 2,31%, abriu uma compra no papel ontem, fechou abaixo da média, oscilação abaixo dessa mínima aqui tende a acionar o stop da minha posição comprada na Brasil Foods. Vamos ver se ela consegue fazer aqui amanhã o contrário aqui, ó, depois desses 3 candles, ela disparar aqui para cima, fecha uma vez abaixo da média e já volta para cima, não oscila abaixo dessa mínima. Para que isso aconteça, gráfico de 120 minutos, inclusive, pode trazer oportunidade de compra se nas primeiras 2 horas de pregão o ativo conseguir fechar, se quiser uma sinalização extra para buscar uma compra no papel para quem está de fora, um fechamento das 2 primeiras horas de pregão, que esse gráfico 120 minutos, ou seja, um fechamento ali 10 horas abriu, quando fechar o candle das 11 horas, que é ali meio-dia, fechou aqui dessa forma, gerando nova máxima, possibilidade de abrir uma compra, bota stop aqui, tentando pegar algo para cima em Brasil Foods. É uma das alternativas. Não significa dizer que vai dar certo, mas essa aqui seria uma das alternativas que, se for para operar esse ativo aqui, essa seria uma das formas que me chamaria muita atenção para abrir uma compra no papel. Seguindo para a gente falar aqui de Multi3, a ação que a gente está comprado aqui fechou em alta de 1,32%, poderia ter fechado melhor, mais próximo da máxima, mas enfim, confirmou um fechamento acima dessa região. Seguimos posicionados sem nenhuma mudança em relação ao que foi passado ali dentro do aplicativo DV Invest, do ponto de entrada, do objetivo, stop, por enquanto nenhuma alteração. Qualquer mudança também você recebe a notificação no seu celular. Destaque do dia de alta, Bravi3, alta de 9,33%. Esse ativo já vem com sinal aqui lá para trás que a gente comentou aqui em uma das análises de fechamento da semana passada, que ela anulou a tendência de baixa de curto prazo. Por enquanto sem correção, basicamente correção mais curta, se a gente olhar para um prazo menor, gráfico 120 minutos, ó, bate aqui, gera um fundo, que é a possibilidade de entrada, a outra aqui gera um fundo, possibilidade de também arriscar a compra. Então, são pontos aqui no intraday para operações mais curtas, né? Não necessariamente de day trade, mas para operações mais curtas. A ação para uma operação um pouco mais longa, de 3 a 10 pregões para ficar posicionado, seria legal acontecer alguma correção, teste da média ou se aproximar da média ou uma retração desse movimento de subida, ficaria mais interessado em compra. Ela está dentro do movimento de subida, quais são as próximas resistências dessa ação? Pegar aqui um gráfico semanal e colocar um Fibonacci nesse último movimento de baixa. É uma das alternativas a gente ver alguns pontos de resistência, como por exemplo esse 50%, 21,50 que ela está batendo aqui, é um ponto que pode perder um pouco de força. Mas o mais relevante está na faixa dos R$ 23,31. O fato é que a gente tem 3 semanas, 2,5 para 3 semanas aqui, ganhando bastante força para cima, devolvendo várias máximas anteriores, enfraquecendo um pouco mais a tendência de baixa. Mas aqui são os pontos mais relevantes de resistência. Grande candle de baixa, esse é um ponto, e o outro grande candle de baixa está aqui, que também seria outro ponto, já começando com 61,8% de retração. Então, no cenário mais positivo, essa ação pode fazer uma correção no intraday no gráfico diário, trazer oportunidade de compra ainda para tentar pegar um movimento para essa região dos 23,31. Aqui, entrar comprando nesse ponto para uma operação de swing trade não seria minha escolha, por conta da relação risco-retorno. Gerdau, não foi a maior baixa foi aqui de Braskem, que caiu 2,14%, mas eu estou colocando Braskem aqui embaixo porque foi um dos pedidos de análise aqui que eu recebi nos comentários do análise de fechamento anterior. Então eu joguei ela aqui, que era um pedido, e coloquei a segunda maior baixa do dia, que foi Gerdau, caiu 1,77%. Qual o cenário gráfico de Gerdau nesse momento? Tendência de alta. No gráfico diário, tendência de alta. Se sustentou aqui em cima da média, ó, e ficou batendo em cima da média, que eu estou falando do dólar, né? A tendência batendo em cima da média, a expectativa é que tem algo para cima. Ela teve, mas não conseguiu romper essa máxima e teve essa queda. Gerou algum sinal de baixa? Não confirmou nenhum sinal de baixa. Para mim, por mais que ela perca essa mínima aqui, ainda não é algo tão relevante. O mais relevante seria ela voltar a não perder essa mínima aqui, que é um grande candle de alta, fechar abaixo da média com nova mínima, seria o mais significativo para esse papel, um possível sinal de saída e até mesmo de uma formação de um topo duplo que seria confirmado se acontecer a perda desse fundo aqui anterior na faixa de R$ 19,09. Mas enfim, se essa ação ficar aqui de lado, alguns pregões, ali de mais uns 3 pregões, preferencialmente, gerasse aqui um pivô de alta, seria a alternativa de abrir uma compra de swing trade nesse papel. Para quem está posicionado e quer ter um ponto de stop aqui, eu deixaria automático, eu deixaria abaixo da mínima desse fundinho aqui no 120. Ó.
Então, aqui seria um ponto abaixo da região dos R$ 19,57 e R$ 19,56. Seguindo para a gente falar então dos pedidos de análise, falando de Banco do Brasil, uma alta de 1,31%, conseguindo fechar acima dessa região, gerando até um pivôzinho de alta aqui no gráfico diário, ó, com poucos candles, mas gerou um pivô de alta. Apesar do pivô de alta, a gente ainda está dentro de uma estrutura de baixo. Para mim, para mudar um pouco mais, seria rompimento dessa máxima aqui, 26,21, e a mais significativa, 26,54. Para mim, são os níveis de preço mais relevantes em termos de resistência, onde houve ali um processo mais lateral aqui, tentou subir, caiu, e esse aqui também, que foi uma tentativa de subida e queda na sequência. Então são os pontos mais de maior relevância, na minha opinião. Mas o viés é de alta com esse fechamento. O que seria mais negativo para quem está comprado? E até mesmo de ponto de stop. Bota o stop abaixo aqui dos 25,19, 25,18. Mantém posição comprada. Se for abrir uma compra, botaria pouco capital entre as médias. E se essa ação passar a proporcionar sinalizações de superar níveis de resistência como essa região que está aqui agora, que ela ficou ali usando como suporte em torno dos 25,77, 25,80, se ela ficar aqui acima dessa região, proporcionando até no gráfico 120 minutos fundo ascendente ou pivô de alta, ficaria mais interessado em compra de Banco do Brasil. Semanal gerando sinal de alta, mas ainda com desafio ali de ter vindo para baixo dessa região aqui, ó, ter fechado abaixo, gerando sinal de alta no semanal, mas enfim, em cima das médias, está num momento importante aí de definição. Se vai realmente ganhar força para cima, ou se vai parar aqui nesse patamar e começar a perder força. Por esse motivo, seria interessante monitorar justamente o comportamento aqui e olhar até um gráfico 120 minutos para possíveis oportunidades de compra com fraqueza para cair e força para subir na sequência um fundo ascendente em cima do suporte. Roxo 34, a ação caiu hoje 1,30, ação não, BDR caiu hoje, que é a ação do Nubank, né, lá fora, caiu aqui 1,83%. O que nós temos em termos de cenário gráfico aqui para o Nubank? Tinha uma tendência de alta que perdeu ali a mínima do último fundo, então a tendência foi anulada, sobe, bate aqui nesse patamar, gera um candle ali mais negativo com fechamento na mínima, cria uma expectativa de poder andar aqui para baixo. A oscilação abaixo da mínima desse candle aqui reforça a chance de queda, seria um possível sinal de saída para quem está comprado, perda dessa mínima, e para quem está pensando, vou abrir uma venda aqui no Nubank, que é uma perda dessa mínima com stop aqui em cima. É um dos pontos que daria para se fazer, apesar do candle ter ficado muito grande, e a distância para o fundo vai ficar basicamente do tamanho que foi o candle, o tamanho do stop, que normalmente eu evito esse tipo de operação quando eu tenho a proximidade muito grande, a relação risk-retorno para o fundo anterior, no caso de uma venda, ficar muito próximo, assim como está esse caso aqui. Então, de maneira geral, ativo dentro de uma tendência indefinida de curto prazo, mas apresentando um viés de baixa nesse momento. Só voltaria a pensar em compra de swing trade do Nubank se aconteceu de roxo 34, se acontecer sinalizações de alta já acima dessa região aqui, em torno dos R$ 13,80. Antes disso, não, e onde ficaria mais interessado em compra de prazo maior é vindo testar aqui ou se aproximar dessa região de preço aqui, perto dos R$ 12. Aí me interessaria mais de arriscar alguma compra aqui nessa região, tentando pegar uma entrada de prazo mais longo em roxo 34. Braskem, queda de 2,14%, ação, lembrando, está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, aqui é um processo de correção, quase que basicamente um engolfo de baixa aqui no pregão de hoje, oscilação abaixo dessa mínima aqui reforça um pouco mais a chance de queda desse ativo. Olhando para o semanal, como tem um movimento mais longo aqui para baixo, tentativa de subida, daria para olhar, vender aqui nesse ponto, é a mesma coisa ali do que eu falei do Nubank, né? A distância para cá é muito pequena. Se esse movimento não ganhar muita força para baixo, gerar algum sinal de alta, aí eu chamaria atenção um pouquinho de arriscar alguma compra de swing trade, mas não é o cenário mais adequado, porque o prazo maior está dentro de uma tendência de baixa, então é um movimento mais difícil de se pegar ou de ter uma perspectiva de gerar um retorno bom para o risco que a gente vai assumir. Então é um papel que nesse momento não curto muito em termos de cenário gráfico. Olhando para um gráfico mensal, ó, a ação gerou um fundo em cima de um fundo anterior e vem aqui reverte desse jeito, é menos provável que a gente tenha algo muito forte para cima. Então seria um ativo que eu tenho mais restrição para buscar operações de compra, né? Ficarei mais interessado em operações de venda. Uzi Minas, queda de 0,16%, dentro para mim de uma tendênciazinha de baixa de curto prazo, por mais que tenha gerado aqui esse pivôzinho de alta, isso aqui
está bem mais fraco do que foi essa queda aqui. E se a gente olhar para esse pivô de alta, não fechou acima de nada muito relevante, principalmente desse fundo anterior. Então não vejo algo positivo nesse momento para os Minas, para abrir compra. Eu só me interessaria mais em compra, falando eu, né, o que eu faria. Me interessaria mais em compra acima da região dos R$ 6,30, R$ 35, acima desse patamar. E venda, se essa ação, por exemplo, proporcionar alguma sinalização assim, ó, fechou aqui abaixo da média, gerando nova mínima, ó, optaria por arriscar alguma venda, tentando pegar algo para baixo nesta ação. Interessaria um pouquinho mais por venda, enquanto não retornar para cima da região dos 6,30 a 6,35. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês nessa análise de fechamento do pregão. Comente aqui embaixo sobre análise, sobre os ativos que você quer, o ativo que você quer que eu comente na próxima análise de fechamento do pregão. Vai seguir a ordem, né, de membro, inscrito, depois não inscritos. Lembrando que pode ter pedido de não inscrito que não seja atendido, porque teve muito pedido de membro ou pedido de inscritos aqui dentro do canal. É a ordem de prioridade que eu sigo aí. Mas comente, deixe seu like, seu joinha. Agradeço. Até mais.